Deuteronômio 26, do 1 até o 11. Acompanhem a leitura. Ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Virás ao que naqueles dias for sacerdote, e lhe dirás: hoje declaro ao Senhor teu Deus, que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a nossos pais. O sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Arameu, prestes a perecer, foi meu pai, e desceu para o Egito, e ali viveu como estrangeiro, com pouca gente. Ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e afligiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão e com braço estendido e com grande espanto e com sinais e com milagres, e nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Eis agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus e te prostrarás perante ele. Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Amém? Meus irmãos, a nossa vida, ela é feita de ciclos. Ciclos. Você pode chamar ciclo de fase, de tempo, de estação, não importa o nome que você dá, mas a ideia é essa. A nossa vida, meus irmãos, ela é assim. As coisas têm começo, têm meio e têm fim. E isto é muito bom. É bom que seja dessa maneira. Por exemplo, nós temos muitos ciclos marcantes para nós. Uma formatura lá no ginásio, na faculdade, em um curso que nós fazemos. Aniversário, todo ano comemoramos o nosso aniversário. Um novo emprego, pode ser para nós, quem sabe um novo ciclo, uma nova residência, uma mudança. As estações do ano, chegou a primavera, agora é o verão, chegou o inverno, outono, são ciclos. Ano novo também, meus irmãos, é um ciclo. Estamos iniciando, todos nós, este ciclo, juntos. O ciclo chamado Ano Novo. E como é bom, meus irmãos, começo de ano. Como é bom iniciar um novo ano. Alguém escreveu assim: bendito aquele que inventou o truque do calendário, pois o bom da segunda-feira, do primeiro dia do mês, de cada ano novo, é que nos dão a impressão de que a vida não continua, mas apenas recomeça. Meus irmãos, a vida está continuando, mas a impressão que nós temos é que tudo começou de novo. A ideia do ano novo, de janeiro, 1º de janeiro, a passagem, 31 de dezembro para 1º de janeiro, nos dá essa impressão de que tudo está começando novamente. Um novo ciclo, um novo momento. Como isso é bom?
como isso é necessário para nós, como nós precisamos disto e destes ciclos na nossa vida. Santo Agostinho, ele disse o seguinte: a felicidade consiste em você aceitar com alegria o que a vida te dá e em soltar com a mesma alegria o que a vida te tira. Meus irmãos, os ciclos são marcados por ganhos e perdas. Algumas vezes vamos ganhar, outras vezes vamos perder, ou viveremos em meio a perdas e ganhos em cada um desses ciclos. Assim é o ano, assim foi o ano de 2020 que terminou, e assim será o ano de 2021 que nós estamos começando agora. Estamos no início ainda, hoje é o dia 3 de janeiro. Essa sensação, ela estava no coração desse povo aqui, quando Moisés escreveu essas palavras. Essa sensação de algo novo, de algo ainda desconhecido, de um novo ciclo, estava habitando o coração de Israel, quando Moisés trouxe esta palavra. O livro de Deuteronômio são discursos de Moisés, é a repetição das histórias que o povo viveu, a repetição da lei. E essa palavra aqui, meus irmãos, ela foi dada pouco antes do povo atravessar o Jordão e entrar em Canaã, a terra prometida. O povo havia passado pelo deserto e agora estava terminando aquele ciclo e iniciando um novo momento, quando o povo haveria então de tomar posse da terra prometida, Canaã, habitar nela, viver nela, receber ali as promessas que Deus havia dado ao seu povo. Um novo ciclo, um novo momento. E eu encontro, meus irmãos, nesse texto aqui, algumas lições muito importantes para as nossas vidas, pensando nessa questão de ciclos que se iniciam. Eu creio, meus irmãos, que nós precisamos, assim como aquele povo precisava, ter algumas atitudes na nossa vida. Se nós queremos viver este novo ciclo de uma maneira abençoada, nós precisamos ter algumas atitudes. Então, o título do sermão desta noite é exatamente este: atitudes para viver um novo ano abençoado. Atitudes para viver um novo ano abençoado. Eu tenho certeza que esse é o teu desejo, viver um 2021 debaixo da bênção do Senhor, assim como aquele povo esperava viver ali na terra prometida debaixo da bênção do Senhor. Mas algumas atitudes são necessárias, e esse texto aqui vai nos mostrar, e eu quero destacar 3 atitudes que nós precisamos ter. A primeira delas está no versículo 1, diz assim: ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares. Em primeiro lugar, meus irmãos, eu preciso reconhecer a soberania de Deus e a sua providência. A primeira atitude que eu e você precisamos ter neste novo ciclo, neste novo ano que estamos iniciando, é esta: reconhecer a soberania e a providência de Deus nas nossas vidas. Deus é soberano. Soberania significa que Ele tem o controle absoluto de todas as coisas. Ele governa sobre tudo, Ele governa sobre todos. Há um hino que nós cantamos que diz assim, a letra: a terra semeamos, a fim de nos dar pão, mas Deus é quem a nutre, com benfazeja mão. É Deus quem manda o frio, o inverno e o verão, a chuva e o doce orvalho e a fresca viração. De todo bem a fonte é o nosso bom Senhor,
louvai a Deus por todo o seu amor. Meus irmãos, Deus é a fonte de tudo. Tudo vem dele. Nós terminamos o ano de 2020, nós começamos o ano de 2021 debaixo da graça de Deus. Foi Ele quem nos permitiu estar aqui, meus irmãos, nesta noite. Olha o que está acontecendo ao nosso redor. Deus nos deu este presente maravilhoso, que é o hoje, o agora. Nós estamos aqui. Vem dele esta bênção. Ele é soberano e a sua providência está sempre presente nas nossas vidas. E nisto não há mérito nenhum, não é recompensa. Porque eu fui bonzinho, porque eu tenho sido correto, porque eu tenho cumprido direitinho os mandamentos do Senhor. Nós bem sabemos, meus irmãos, que nós não somos essa pessoa tão correta, tão certinha, como falamos agora há pouco no momento de contrição. Nós falhamos, nós erramos, nós pecamos, mas o Senhor é um Deus soberano, é um Deus providente, é um Deus que cuida de nós, apesar de nós sermos tão imperfeitos e falhos. Neste mesmo livro de Deuteronômio, Moisés já tinha lembrado o povo desta verdade. Lá no capítulo 7, versículo 6, diz assim: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer outro povo, porque éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Por que Deus escolheu Israel? Porque Deus amava Israel. E nós somos, meus irmãos, hoje, essa descendência santa. Nós fazemos parte desta semente. Nós temos por pai Abraão, o pai da fé. Nós estamos dentro dessa aliança, dentro dessa promessa. Deus, Ele nos ama. Deus, Ele tem sido, meus irmãos, providente nas nossas vidas. Aquele que controla e governa todas as coisas está conosco. Nós não sabemos o amanhã. O amanhã para nós é um grande desconhecido. O que vai acontecer neste ano, não sabemos. E é até bom que nós não saibamos mesmo. É bom que você não saiba o amanhã. É bom que nós possamos viver o hoje. Este momento aqui é o que nós conseguimos suportar, meus irmãos. Deus sabe todas as coisas, Ele é Deus. Nós, seres humanos, vivemos cada dia que Ele nos permite viver. Mas há uma verdade também que Moisés vai deixar clara ao povo. No capítulo 31 de Deuteronômio, ele diz assim, animando o povo, animando Josué, que seria o líder agora, quando o povo entrasse na terra. Ele diz assim, capítulo 31, a partir do primeiro versículo: chamou Moisés a Josué e lhes disse, na presença de todo Israel: sê forte, sê corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, não te desamparará. Não temas, nem se atemorize. A grande verdade, meus irmãos, que Moisés está dizendo aqui ao povo é: Deus, Ele vai à frente. Não precisa temer, porque Deus é aquele que vai à frente. Saiba de uma coisa: o Senhor já está à nossa frente. Nós ainda estamos no terceiro dia do ano, mas Deus sabe todas as coisas. Ele escreveu todos os nossos dias, quando nenhum deles havia ainda. Ele conhece o amanhã. Para nós, o amanhã traz temor,
traz preocupação, porque nós não conhecemos e não dominamos, mas Deus é soberano, e a história está nas mãos dEle. Quando nós reconhecemos essa soberania de Deus e essa providência de Deus, meus irmãos, nós temos paz no nosso coração, força para enfrentar a vida, as lutas, as adversidades. Esta é a primeira atitude que eu tenho que ter no meu coração. E olha, deixa eu falar uma coisa para você: nós podemos ter medo, nós podemos, meus irmãos, muitas vezes temer. Moisés, ele está dizendo da parte do Senhor: não temas, não te atemorizes, não te espantes. Por que ele está falando isso? Porque sobre o coração do povo poderia vir estas coisas. Nós não somos super-homens. Há aqueles que se acham acima, infelizmente. Alguns cristãos que entendem erradamente e têm uma relação equivocada com Deus. Não, eu tenho fé, eu não tenho medo não, eu tenho coragem. Sim, amém, Deus nos dá essa força, essa coragem, mas muitas vezes a gente vai ter medo. Olha, meus irmãos, as circunstâncias que nós estamos vivendo, esse tempo de pandemia, de sofrimento, de morte, de dor, de instabilidade social, econômica. Como nós não vamos temer? Quando nós olhamos as estatísticas, isso nos preocupa. Não se culpe se você se sentir assim em algum momento, mas a palavra de Deus é: diante dos nossos temores, diante das nossas fraquezas, não temas, eu vou adiante de você. E é confiando nessa palavra que nós podemos descansar e confiar no nosso Deus. A primeira atitude que nós precisamos ter é esta: saber que a nossa vida não está nas mãos da sorte, a nossa vida não está nas mãos do acaso, a nossa vida está nas mãos de Deus. Deus decretou todas as coisas, e os decretos de Deus, meus irmãos, falam de tudo, sem exceção, todas as coisas. Deus tem sobre o seu absoluto controle. Deus tem todas as coisas sobre o seu mais perfeito e absoluto controle. Então, começando um novo ciclo, reconheça a soberania de Deus, reconheça a providência de Deus na sua vida. Tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita, Ele vai providenciar na sua soberania e na sua providência. A segunda atitude que nós precisamos ter neste novo ciclo, meus irmãos, está a partir do versículo 2, quando ele diz assim: tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Virás ao que naqueles dias for sacerdote e lhes dirás: hoje declaro ao Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a nossos pais. Meus irmãos, a segunda coisa que nós precisamos entender, a segunda atitude que nós precisamos ter na nossa vida é recordar a bondade e as bênçãos do Senhor. Recordar a bondade e as bênçãos do Senhor. O ritual descrito aqui é o seguinte: o povo entraria na terra, e quando lá estivesse, eles deveriam fazer exatamente isto. Haveria um momento propício, quando eles compareceriam diante do sacerdote, e eles pegariam ali um cesto. Naquele cesto eles colocariam as primícias, os primeiros frutos do solo. Olha que coisa linda, meus irmãos. Eles iriam entrar na terra prometida em Canaã, eles iriam fixar residência, não seriam mais peregrinos pelo deserto, estariam agora em paz, em tranquilidade, na sua própria terra, poderiam plantar, poderiam colher. E Deus diz:
Quando vocês estiverem nesse momento de colher os frutos, vocês vão encher o cesto desses frutos, e os primeiros frutos trarão diante do sacerdote, e quando lá chegarem, vocês vão declarar, versículo 3: hoje entrei na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a nossos pais. E depois, continua no versículo 4, o sacerdote vai pegar esse cesto com as frutas, ele vai colocar diante do altar do Senhor, e no versículo 5, você vai dizer o seguinte, o ofertante vai dizer o seguinte: então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás: arameu, prestes a perecer foi meu pai, e desceu para o Egito, e ali viveu como estrangeiro com pouca gente, e ali veio a ser numerosa nação, grande, forte e numerosa, mas os egípcios, e aqui, olha só que coisa interessante, ele está contando a história. Diante do sacerdote, com o cesto, contendo ali as primícias, ele vai declarar, primeiro: hoje eu entrei na terra da promessa. E depois ele vai olhar para trás e vai dizer: um dia os meus pais não tinham uma terra, eram peregrinos. Um dia nós fomos parar lá no Egito, fomos escravos, mas um dia o Senhor nos livrou dessa opressão. O Senhor com poder nos levou pelo deserto e nos trouxe até essa terra, terra que mana leite, terra que mana mel. Meus irmãos, que coisa maravilhosa é recordar a bondade e a bênção do Senhor. Novos ciclos exigem de nós esta atitude. Mas por que, pastor, eu tenho que olhar para trás? Sabe por quê? Porque eu e você nos esquecemos com muita facilidade. Meus irmãos, quando nós falamos que não devemos olhar para trás, em alguns sentidos, isso é verdadeiro. Por exemplo, nós não devemos olhar para trás com aquele olhar de ingratidão, de incredulidade. Por exemplo, a mulher de Ló, ela olhou para trás. Daquela maneira, nós não devemos olhar para trás. O próprio povo ali no deserto, muitas vezes olhou para trás. Este é o olhar da incredulidade, de voltar atrás, de voltar ao Egito, de voltar ao pecado. Esse tipo de olhar nós não devemos ter. Ou aquele olhar nostálgico. Nostalgia é diferente de saudade. Saudade é uma coisa boa. Agora, nostalgia é algo assim meio doloroso. E muitas vezes, meus irmãos, as pessoas olham para trás com nostalgia. É aquela coisa de ficar remoendo dor, angústias, mágoas. A pessoa olha para trás, mas só lembra de coisa ruim. As memórias não trazem ao coração alegria, não trazem ao coração felicidade, só trazem tristeza. Isso não é bom. Olhar para trás assim não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Mas nós temos, meus irmãos, de certa forma, uma tendência a isso. Alguém escreveu assim: a gente ri 5 vezes, não é? Ou melhor, a gente não ri 5 vezes da mesma piada. A gente não ri 5 vezes da mesma piada, mas a gente chora 1000 vezes pelo mesmo motivo. Meus irmãos, nós precisamos olhar para trás, mas olhar para trás com fé. O Salmo 124 que lemos: ah, se não fora o Senhor, ah, se Deus não estivesse do nosso lado. É assim, meus irmãos. O salmista, no Salmo 103, ele diz algo maravilhoso. Salmo 103, versículo 1: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios para comigo.
O salmista, ele diz para a alma dele: alma, não se esqueça, Deus é bom, bendiga ao Senhor. Bendizer é elogiar, é falar bem. Alma, fale bem de Deus, elogie a Deus, e não se esqueça, minha alma, de nenhum só de seus benefícios para comigo. Quanta coisa Deus já fez nas nossas vidas, meus irmãos. Para um pouquinho, olha para trás. Você pode fazer isso? Você pode olhar para trás e ver o que Deus já fez na sua vida, recordar a bondade do Senhor, recordar a graça de Deus na sua vida, o amor, o perdão, os livramentos. Quantos milagres! Você recebeu algum milagre hoje do Senhor na sua vida? Todos nós recebemos pelo menos um milagre. O milagre da vida. Estamos aqui. Amém? Quanta coisa Deus tem feito. Além da vida, Ele tem nos dado muito mais. Ah, meus irmãos, olhar para trás, recordar a bondade do Senhor, as bênçãos do Senhor. Um novo ciclo exige de nós isso, senão nós seremos pessoas ingratas. Ou então seremos pessoas nostálgicas, sofredoras, que olham para trás só com aquela saudade dolorida, com aquela lembrança dolorida, não conseguem ver coisas boas no passado, não olham para o passado com fé, que nos move em direção também a uma esperança futura. O Deus que fez é o Deus que fará, o Deus que esteve presente é o Deus que continuará presente nas nossas vidas. O apóstolo Paulo, lá aos Efésios, escrevendo, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Meus irmãos, Deus tem nos abençoado, e não é pouco não. Paulo diz que Ele nos abençoa com todas as bênçãos espirituais. Deus, Ele não fica contando ali, segurando, não, Ele é bom, Ele nos abençoa. A palavra de Deus diz que Ele abre as janelas do céu e derrama bênção sem medida. Eu preciso reconhecer isso, a cada novo ciclo da minha vida. Eu preciso, em primeiro lugar, reconhecer a soberania de Deus e a sua providência. Em segundo lugar, recordar a bondade e as bênçãos do Senhor. E por último, meus irmãos, a terceira atitude, eu preciso expressar a minha gratidão e o meu amor. O texto, meus irmãos, lá no final, no versículo 10, diz assim: aquele ofertante que vai comparecer diante do sacerdote com o cesto e ali as primícias, e vai declarar: hoje o Senhor cumpriu a promessa na minha vida, e vai lembrar de todas as bênçãos do Senhor. No versículo 10 diz assim: eis agora, trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus e te prostrarás perante Ele. Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Queridos, expressão. Ser grato, sim. Declarar a nossa gratidão, sim, é uma forma de expressão, mas nós precisamos ir além. Nós precisamos ir além. Como que você poderia agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito e que Ele fará na sua vida? Esse cerimonial, meus irmãos, ele é simbólico. O povo deveria fazer com frequência, mas era algo simbólico. Um cesto com os primeiros frutos. E por que os primeiros frutos?
Você já imaginou alguém que planta e começa a ver ali os frutos, né? Nascendo, aquela alegria. Deus diz: os primeiros não são teus, os primeiros são meus. Mas por que, Deus? Por que os primeiros? Muita gente questiona Deus, muita gente quer dar a Deus não os primeiros, mas o resto, o que sobra, se sobrar. Mas a palavra de Deus diz que Ele quer de nós os primeiros. Isso, meus irmãos, é uma expressão de fé, é uma expressão de gratidão, e ela está presente na nossa vida de muitas maneiras. Como eu perguntei para você, o que você quer neste ano dar ao Senhor? Como você quer expressar o seu amor ao Senhor neste ano de 2021? O Senhor, Ele não precisava daqueles frutos. Ele não ia comer aqueles frutos. Deus pediu ao povo que fizesse sacrifício de animais para o perdão de pecados. No Velho Testamento, Deus não comia aqueles animais, nem bebia aquele sangue. Todo esse cerimonial apontava para uma verdade muito maior. E no final de tudo, meus irmãos, todos aqueles cerimoniais, aqueles símbolos, voltavam-se para o próprio povo, era para o bem deles. Olha como esse texto termina aqui, versículo 11: você vai se alegrar, você, a tua casa, o levita, o estrangeiro que está no meio de ti. Esses frutos são para vocês mesmos, é para o sacerdote, é para a manutenção dele, para a manutenção dos levitas, e para vocês mesmos. Não é para mim. É uma expressão de gratidão, sim, de amor, vai revelar isso, mas no final de tudo é para vocês, é para a alegria de vocês. Meus irmãos, Deus não quer tirar nada de nós, até porque nós não temos nada. E é bom que se diga isso: eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. É teu, Senhor, foi o Senhor quem me deu. Eu estou trazendo apenas algo aqui, dizendo: Senhor, muito obrigado. Senhor, eu te amo. Senhor, o melhor eu quero separar para ti. Esses primeiros aqui não são meus, eu vou separar, porque eu entendo, eu compreendo que é o Senhor quem me dá. Quem vive assim, meus irmãos, vive uma experiência diferente na sua vida. Muitos, infelizmente, não compreendem essa verdade. Estão colocando sempre diante do Senhor, como eu disse, aquilo que sobra, o resto do tempo. Eu vou na igreja quando eu tiver tempo, porque primeiro eu tenho que passear, eu tenho que viajar, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro. Quando me sobrar um tempinho, aí, Senhor, eis-me aqui. Entrega para Deus o resto. O melhor fica para Ele. Não compreendeu que quem dá tudo para Ele é Deus, e acha que Deus vai querer o resto. Eclesiastes diz: lembra-te, jovem, do teu Criador nos dias da tua mocidade. Tem aqueles que pensam assim: eu não vou me tornar um cristão hoje não, sou muito jovem ainda, vou aproveitar a vida. Tem muito, né? Muita coisa ainda para fazer, muita diversão. Quando eu tiver velhinho, aí eu vou para a igreja. Aqueles que chegam na igreja, na sua idade avançada, olham para trás e falam:
Quanto tempo eu perdi. Como eu queria ter dedicado a minha juventude ao Senhor, estar na casa do Senhor, com a minha força, com a minha vitalidade, com os meus dons. Mas eu já cheguei na idade avançada. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que na velhice ainda darão frutos, para a glória de Deus. Meus irmãos, Deus quer o nosso melhor. É por isso que nós consagramos os nossos filhos ao Senhor. É por isso que nós batizamos os nossos filhos. Eles não nos pertencem, pertencem ao Senhor. Ele não é meu. Tivemos aqui nos últimos domingos cerimônias de batismo. Tem pai que acha que o filho é dele e que vai controlar o futuro dele. O filho não é teu, é do Senhor. Você administra ele, você é mordomo de tudo. A esposa não é tua, o marido não é teu, você é mordomo, eles são do Senhor. É por isso que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, e a esposa tem que ser submissa ao marido. Esses princípios todos têm a ver, meus irmãos, com essa consciência que nós temos diante do Senhor. Tudo é dele, tudo é dele, e eu devo expressar este meu amor por Deus, essa minha gratidão ao Senhor continuamente. Não é apenas um ritual, não estou falando a questão apenas financeira, de trazer dízimo, oferta, não é só isso não, também isso, até porque tudo pertence ao Senhor. Aqueles que pegam para si aquilo que não pertence a eles, meus irmãos, não conseguem ser abençoados. Você pode olhar para a vida daqueles que são fiéis, e você vai ver muitos testemunhos do que Deus tem feito. Eu não ouvi até hoje nenhum que é fiel na presença do Senhor falar o contrário. Olha, pastor, eu sou fiel, mas está difícil, viu? Eu não ouço isso, pelo contrário. O que nós ouvimos são testemunhos de bênção de Deus, de cuidado de Deus, de proteção de Deus, de prosperidade de Deus. Não é barganha que nós fazemos com Deus, não é isso. Isso é teologia da prosperidade. Nós não ensinamos isso aqui, isso não é bíblico. Nós falamos sobre fidelidade, sobre amor. Isso sim nós precisamos ter diante do Senhor, sempre e em tudo, em tudo. O que você está disposto a dar ao Senhor, a apresentar diante do Senhor, neste ano de 2021, como gratidão, como amor ao Senhor. O Senhor vai te abençoar. Isso não significa também que você não precisa fazer nada. Claro que você precisa fazer a tua parte. Você precisa administrar bem tudo aquilo que Deus tem te dado. O nosso problema, na maioria das vezes, é a administração. A gente não administra o tempo corretamente, não administra a parte financeira corretamente. Deus abençoa, mas muitos estão aí numa situação difícil. Por quê? Porque são maus administradores. Chega o mês de dezembro, aquela loucura, lojas lotadas, comprando, gastando. Aí chega janeiro, começa a chegar os boletos, né? Aí a pessoa fica desesperada. E agora? E agora? Não soube administrar. Nós temos que saber administrar aquilo que Deus tem nos dado, meus irmãos. Ele vai nos abençoar, mas nós precisamos aprender a administrar. Isso depende de nós, é a minha parte, é a tua parte. Fazer isso de maneira correta. O nosso tempo, precisamos administrar corretamente o nosso tempo. Há tempo para tudo, há tempo para tudo, mas em primeiro lugar o Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Acrescentadas. Quem diz que não tem tempo está mentindo. Tempo tem. Para aquilo que é importante nós temos tempo.
Tem muito crente fugindo da obra, fugindo do serviço. Eu não tenho tempo, não tenho tempo. Tempo tem. A pessoa arruma tempo para aquilo que ela quer. A pessoa arruma tempo para aquilo que ela ama. Se você ama a Deus verdadeiramente, você vai ter tempo sim, para dedicar a Ele. E eu não estou falando, novamente, não é você ficar a semana inteira na igreja, não. É você com a sua vida servir ao Senhor, aonde você estiver. No teu trabalho, na tua escola, na tua casa, na tua família. Primeiro lugar, o reino de Deus. Quero terminar, meus irmãos, com a palavra de Davi na sua oração, lá em 1 Crônicas, quando ele diz: quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos fazer ofertas tão voluntariamente? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos todamos. Paulo escrevendo aos Romanos: quem deu primeiro a ele para que seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Tudo vem de Deus. Tudo vem dele. Eu apresento diante dele as minhas primícias, em prova, em reconhecimento, em gratidão, em amor ao Senhor. E é isso que Ele espera da minha vida, e é isso que Ele espera da tua vida neste ano de 2021. Reconhecer a soberania de Deus e a sua providência, recordar a bondade e as bênçãos do Senhor, expressar a nossa gratidão e o nosso amor. Que Deus nos abençoe, que possamos ter estas atitudes na nossa vida, no nosso coração. Deus, com certeza, vai nos conceder um ano abençoado, este ano de 2021. Nós precisamos viver dentro daquilo que Ele nos ensinou, dentro da sua palavra. Tome essa palavra então para a sua vida, aplique essa palavra ao teu coração, em nome de Jesus. Amém?